né? Temos um chamado, temos um propósito. Esse mês eu estarei falando numa igreja, né? Depois eu vou mandar o convite para vocês, sobre amor próprio. E eu tenho pensado muito nessa questão do amor próprio, né? E eu escolhi duas mulheres que, para mim, é uma quebra de paradigma em relacionamento familiar. E vem mostrar para mim e para você que essa questão de relacionamento familiar, ela não tem uma base histórica na sociedade jurídica, ela tem uma base na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos estar em paz uns com os outros. E nós podemos aprender um com os outros. E a história dessas duas mulheres traz para mim uma quebra de paradigma. E como eu aprendi no início do meu casamento e aprendo até hoje com a história desta mulher, que é Noemi e Ruth. Mulheres que foram provadas pelo tempo, pelas adversidades, pelas crises da escassez, mas que não perderam o chamado, o propósito e o direcionamento. Será que as nossas crises, as nossas lutas têm nos roubado a visão do nosso chamado e do nosso propósito? Se você abrir no livro de Ruth, é um livro pequeno, né? Nós vamos ver a história desta mulher, né? Vamos conhecer a história destas duas mulheres. A primeira coisa que eu aprendo com a história de Ruth e Noemi é que Deus, ele não abençoa só o seu arraial. Às vezes a gente tem essa visão, essa compreensão errônea de que a bênção do Senhor só está dentro dos arraiais, dentro da igreja. E, na verdade, não é. Deus usa qualquer nação, qualquer povo, quando ele tem um propósito, ele quer nos abençoar. E ele fez isso com uma nação moabita. Como nasceram os moabitas? De uma relação incestuosa entre pai e filho, entre Noé e sua filha. Nasceu o povo moabita, um povo sanguinário, um povo idólatra, um povo que sacrificava criança, um povo muito perverso. E Deus havia dado uma ordem. Olha, não case nem dê em casamento suas filhas e seus filhos com mulheres e homens de outras nações. Mas Elimeleque pegou sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e foram embora porque havia falta de pão na sua cidade, em Belém. Apesar do significado de Belém ser casa de pão, não havia pão naquela época. E elas saem com esses dois rapazes e vai para uma terra estrangeira. E ali, no lugar que a gente pensa que vai ser um decreto de morte, Deus traz vida. Mas ali naquela terra, aqueles dois jovens se casam com uma moça chamada Órfã e outra chamada Ruth. Uma contrariedade às Escrituras. Mas até no nosso caos, nas nossas escolhas erradas, o Senhor tem uma porção de bênção para nos dar quando nós temos um coração discipulável. E eu acho que essa é a maior virtude de uma mulher. A mulher virtuosa é aquela que se permite discipular, seja por quem quer que for. Deus usa qualquer pessoa para nos discipular e falar conosco. E Ruth era uma mulher discipulável, apesar de ser moabita. Uma mulher que olhava as atitudes de fé. Como nós podemos quebrar esse paradigma de relacionamento, de inimizade entre sogra e nora? Com as nossas atitudes de fé, com o nosso viver, mais do que com nossas palavras. Às vezes, falamos muito e não fazemos aquilo que falamos, porque os nossos ouvidos estão contaminados. Por isso, a importância do jejum, de não ouvir falar mal de ninguém. Filipenses 4 tem que ser o nosso fone de ouvido. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas vem por causa daquilo que ouvimos. Mas Noemi, ela viveu uma fé cristã.
E ela amou. E eu passei por essa experiência quando meu filho mais velho um dia me liga e diz assim: mãe, estou apaixonado. Eita, o menino virou homem. Estou apaixonado. Só tem um problema, mãe. Ela não conhece o nosso Deus. Ela não conhece o Deus vivo. Mas eu vou fazer de tudo para ela ver Jesus em mim. E se de tudo ela não ver Jesus em mim e ela não se converter, eu prometo para você, eu não me caso com ela. E assim o meu filho fez. Ele testemunhou. E um dia, quando as forças dele estavam esvaindo, ele disse: Deus, hoje é meu último dia. Eu termino com ela, porque ela não me deu sinais de que vai amar o Senhor. E naquela noite, no namoro que eles estavam terminando, quando ele estava na garagem, ele me conta depois: estou indo embora. E ela chama ele e diz: Leandro, você não me levou ainda na sua igreja, eu quero ir na sua igreja. E a partir dali ele viu uma luz. E a partir dali começou o processo de conversão de minha nora. E quando ele se casa com ela numa igreja cristã, ele pôde obter do Senhor a bênção dele. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que muitas vezes nós, como mães, nós não podemos escolher os cônjuges dos nossos filhos. E nós precisamos ter essa humildade. Apesar de termos criado os nossos filhos para o Senhor, essa escolha não pertence a nós, queridas. E Noemi teve que lidar com isso, de ver os seus 2 filhos casados com uma mulher moabita. E por que Deus preservava o povo dele dessa mistura de jugo desigual na fé? Para que o povo não se corrompesse seguindo outros deuses. Mas olha que maravilha. A conversão de Ruth e Noemi não dependeu de Malom nem de Quilion, porque eles morreram. A conversão de Ruth dependeu do testemunho de uma sogra que amava e servia o Senhor. E aí, quando, Elimeleque morre, depois Malom e Quilion morre, Noemi se encontra viúva e desfiliada, sem os seus 2 filhos. E com 2 noras moabitas. E o que essa mulher faz? Ela se despede dessas 2 moças, manda essas moças de volta para casa, e aí nós vemos um marco na história de uma mulher, que me chama muita atenção, e que eu faço isso, fiz na vida de minha mãe, e faço na vida de minha sogra. Ruth respeitou o marco da geração passada. Não importa como é a sua sogra, não importa como é a sua mãe. A palavra de Deus diz: honre a geração que te antecedeu. Ore o caminho que essas mulheres passaram. Honre a sua história. Honre as lágrimas. Honre o que elas viveram. Não importa se ela é justa ou se ela é injusta contigo. Não importa se ela diz eu te amo, como a minha hoje diz, graças a Deus, muitas vezes para mim. Não importa se ela te dá honra hoje. Honre. Honre o caminho da sabedoria que elas fizeram. Honre as suas lágrimas. Honre a sua história e os seus cabelos brancos. Foi a primeira coisa que Ruth fez. Ela honrou. A segunda coisa que me chama a atenção é que ela aceita o bastão da fé. E ela toma para si a fé de Noemi. Talvez em muitas histórias do povo judeu, ela ouviu da sua sogra. O texto não relata, mas a conversão de Ruth ela não veio gratuitamente. Ela veio porque ela testemunhou uma mulher que honrou os seus princípios cristãos.